Salve, rapaziada, corintianos e corintianas. Pós-jogo de uma derrota, né? 3-1 pro Botafogo fora de casa. O Corinthians que vem colecionando maus jogos fora de casa, não é dessa temporada, já nos últimos anos, né? Quantas vezes a gente vê o time vem numa sequência boa, pega uma partida fora de casa e acaba tendo uma má atuação. Não foi o caso de hoje, acho que não foi um jogo assim lastimável, coletivo da equipe, mas eu acho que alguns jogadores ali falharam, né? Ridiculamente, acabou interferindo no resultado da partida. Então, assim, primeiro tempo, time do Botafogo povoando a parte defensiva do Corinthians, porque o Corinthians tem, né, a tendência, né, os times vão se comportar dessa maneira logo de início ou em alguns momentos cruciais da partida, porque existe sempre aquela prerrogativa que o Corinthians vai começar ali por ter o Diniz como técnico, vai ficar ali, né, tocando bola ali atrás, e não é o que a gente tá vendo, né? Apertou um pouco, o Corinthians tá dando chutão ali, exceto algumas situações que acabam querendo tocar a bola ali atrás e acaba saindo gol do adversário, né? Já tivemos uma nessa temporada, nessa temporada não, nessa fase do Diniz já tivemos um gol, né? Que a gente acabou tomando do São Paulo por causa dessa saidinha de bola. Então o Corinthians não teve erro nesse sentido, né? Então primeiro tempo, Botafogo povoando já o sistema defensivo do Corinthians, buscando se impor, o Corinthians também buscando se impor. O começo ali interessante, as duas equipes buscando gol e, pessoal, hoje a gente tem que... não existe no futebol um jogador que faz um hat-trick que não vai estar iluminado na partida. Hoje o Arthur Cabral iluminado na partida, né? Os 3 gols que ele fez, né? 2 gols, né? Se você ver, ele chutou 4 bolas ao gol, 3 foram gol. Então, o cara hoje infelizmente foi o dia dele. E você vê que o primeiro gol, né? Logo no começo do jogo, aos 7 minutos ali, o Arthur Cabral ele já dá uma clareada na jogada e faz e bate, né, com a perna esquerda ali. Você vê que é um gol difícil, né? Um gol difícil de ver o Arthur Cabral fazer pelas características dele. Ele fazia muitas partidas e não fazia gol, e são coisas que acontecem só com o Corinthians, né? O Corinthians, além de ressuscitar o Botafogo, que vinha morto, né? Vinha sendo eliminado pela Chapecoense na Copa do Brasil, um time que estava com a motivação baixa, e precisou vir o Corinthians ali para acabar tendo, dando esse ânimo para a equipe do Botafogo. Então, o Arthur Cabral ele já se projeta e faz algo que não é muita dele. A maioria dos gols dele é dentro da área, né? Então ele faz algo que não é muita dele, se impondo ali, pegou muito bem na bola, né? Só que vamos pontuar uma situação, né? O Hugo Souza aí, que é um jogador que está sonhando aí com a Copa do Mundo, eu não sei se esse sonho vai se realizar, tá? Então assim, já vazou uma informação do que o Tafarel, ele prefere o goleiro Bento, que ao meu ver, o Hugo é até mais goleiro que o Bento, mas na questão do Hugo Souza ele falha em alguns momentos importantes de partidas e isso pesa muito, né? Agora, em questão de defender pênalti, se for para ter um pegador de pênalti, eu levaria o Hugo, tá? Mas eu acho que o Tafarel não tá olhando só isso, o Tafarel tá olhando o goleiro como um todo, e no goleiro como um todo, questão de posicionamento, colocação, o Bento está na frente do Hugo. Eu acho, a opinião minha, tá, pessoal? Eu acho que o Bento vai ser convocado para essa Copa do Mundo, o Hugo vai ficar de fora, tá? Opinião, posso errar, mas é minha opinião. Palpite, né? É uma intuição minha aí. Vamos lá. No lance do gol do Arthur Cabral, ele bate de fora da área, pega muito bem na bola. Ok. Ninguém tá tirando mérito do Arthur Cabral. Mas, na minha opinião, o Hugo tá mal colocado. Eu acho que ele poderia estar um pouco mais adiantado e um pouco mais buscando a centralização. E, pessoal, não tem essa, o cara pegou bem na bola, o goleiro não ia na bola. Tem que buscar um cara que tá brigando, cara. Amanhã é convocação, cara. Eu tenho que fazer o possível para não sair gol aqui. Ele tem que pular na bola. Isso pega contra ele, isso pega mal para ele, é ponto a menos para ele. Então você vê os 2 gols de fora da área que o Arthur Cabral fez, ele não pulou na bola, né? Ele olhou. Então isso vai pesar para ele, tá? Não acho que é por causa só disso que ele não vai ser convocado, é uma questão geral, né? Situações de saída de bola, o Hugo não passa uma segurança de saída de bola, a gente vê que a bola queima no pé dele em bola recuada, né? Isso conta muito, né? Até pelo histórico, acho que é até uma questão meio psicológica pelo histórico que ele tem no Flamengo, tá? Então vamos lá.
seguindo o jogo ali, o Garro jogando muita bola, né? O Garro realmente recuperou o futebol dele, é bonito, tá sendo bonito ver o Garro jogar. Acho que podemos falar já, pessoal, já são, né, 11 ou 12 jogos com o Diniz e a gente já vê o Garro, já podemos falar que recuperamos o Garro de 2024. Esse é o Garro que a gente conheceu, né? Um bom jogador, né? Um jogador raro de se achar hoje em dia no futebol e um talento que o Diniz conseguiu recuperar aí. Então, o Garro jogando muito, muito bem. Importante a gente ver também que o Diniz começa com o Carrilho e deixa o André no banco. Achei super válido. Acho que o André tem que, né, baixar um pouco a bola. Era importante esse banco para ele entender um pouco, né? Colocar a cabeça no lugar. Ele não vinha fazendo boas partidas, né? Com questões ali de erros, né? De burrices mesmo, né? Erros, né? A questão lá do gesto e depois algumas outras situações lá, né? Parece que perdeu um pouco a motivação, parece que estava um pouco desinteressado em algumas partidas. É bom um banco ali para colocar ele um pouco no lugar dele. Embora o Carrilho, que seria a opção, né, de hoje, o Carrilho acho que faltou o Carrilho aparecer mais na criação do jogo. Não foi uma péssima partida do Carrilho, né? Mas eu acho que ele poderia participar mais ali na construção das jogadas ali, não deixar só o Garro ali buscando armar as jogadas. Foi isso que faltou, alguma participação do meio de criação ali, o Corinthians achar mais espaços e conseguir, né, infiltrar na defesa do Botafogo. Então, daí a gente tem o gol de empate do Corinthians, uma bola de insistência, o Corinthians ali povoando ali o sistema defensivo do Botafogo, consegue uma roubada de bola, né? Para mim não foi falta, né? Ainda bem que o VAR não interferiu nessa questão. E o Corinthians consegue ali uma infiltração do Rodrigo Garro, faz um gol, bate bem na bola ali, na bochecha da rede ali, né? No canto ali, faz o gol e o Corinthians empata o jogo ali. Era uma ótima partida para o Corinthians já colocar as peças no lugar de novo, falar, vamos recomeçar, vamos buscar colocar as coisas no lugar desse jogo, vamos buscar a vitória, né? Mas, né, a gente vê que depois tem uma jogada ali, uma felicidade muito grande ali do Arthur Cabral, ele acaba batendo a bola, você vê que a bola ela faz um efeito, né, de cima para baixo. Esse segundo gol do Arthur Cabral, pessoal, eu consigo assim dizer que era uma bola, acho que não dava pro goleiro, realmente era uma bola aí, né, tudo para ser indefensável esse segundo gol aí do Arthur Cabral. Que o meu questionamento é, por que o Hugo, com o goleiro, com a bagatela que ele tem, na véspera de uma convocação para a Copa do Mundo, novamente ele não pula na bola, né? Ele olha ali, me fica feio pro goleiro, né, tomar um gol assim, né, fica feio para um goleiro do capoete dele, né. Então, segundo gol do Botafogo, vira 2-1 ali, complica, né, realmente ali, o Corinthians depois tenta insistir ali para buscar o empate, não consegue, a gente vira o primeiro tempo ali 2-1 pro Botafogo, né. Uma coisa importante, o Corinthians poderia ter empatado o jogo ali com o Yuri Alberto na cobrança de escanteio. Cara, mas que burrice, velho. Que burrice é essa, mano? E não é desse jogo que eu já vi o Garro fazendo isso. Não é desse jogo. Eu já vi algumas outras partidas o Garro com essa mania de colocar a bola um pouquinho mais pra frente ali. Teve jogos que eu vi a bola fora da linha de escanteio, mas não teve interferência. Logicamente, se saísse o gol, ia ter interferência. E ali, no momento, ali o Bandeira tá em cima, sinalizando, o cara vai e deixa a bola fora da marcação. O Yuri consegue fazer o gol e uma burrice dessa, o cara deixa lá a bola fora da marcação. Cara, o que vai fazer diferença 2 centímetros a mais, 1 centímetro a menos na posição da bola ali para fazer a cobrança, né? A gente já sabe o que a gente já vem passando nesse ano, na dúvida, na maioria teve jogos aí que na maioria das oportunidades, na dúvida, sempre foi contra o Corinthians e vai dar oportunidade para a arbitragem, cara, para ficar na mão da arbitragem decidir. Então, uma burrice muito grande ali do Rodrigo Garro, poderia ter deixado a bola dentro da marcação do escanteio ali, poderia ter sido um empate, a gente vira o jogo empatado ali, a gente chega vivo no segundo tempo, né? Chegamos vivo também, perdendo de 2-1, mas assim, a gente poderia chegar vivo para buscar uma vitória, né? Então, o segundo tempo ali eu já vi a defesa do Botafogo mais postada e você vê que o Botafogo não fez cera, né? Você não vê os caras caindo, catimbando o jogo, cavando falta, eles estavam buscando realmente sair nos contra-ataques e buscar o terceiro gol, né? Então, da parte do Corinthians ali, a entrada do Caio César, que para mim é um jogador, né, para compor elenco, mas nunca, não é jogador para nível de ser titular do Corinthians, nem para resolver uma partida. Você vê que ele não tem jogadas de finalização, né? Ele dá aquela ciscada, tem umas jogadas de efeito, realmente, né? É habilidoso na hora do 1 contra 1 ali, mas
nada mais do que isso, assim, eu acho que alguns fazem um hype em cima dele, assim, que eu não vejo muita coisa nesse jogador, tá? E aí o Caio César entrando ali no lugar do Linger, o Linger não fez uma má partida hoje, né? Aquele jogo é dele, ele não é um jogador que vai desequilibrar uma partida, né? Então, o Corinthians buscando ali espaço, né? Infiltrar na defesa do Botafogo e não achava espaço. Logo ali o Botafogo só ali de boinha ali, fechando a casinha, saindo contra-ataque. E é um time que tem isso aí já nos últimos 3 anos, é marca do Botafogo, é a transição. Eles têm uma transição muito rápida, né? Sempre buscando esses perfis de jogadores com bom porte físico e rápidos, né? Então eles saem numa transição ali, acaba, não dá certo. Sai em outra, não dá certo. E quando menos esperou, quando encaixou a jogada ali, o Botafogo acertou o contra-ataque, sai o terceiro gol do Botafogo e aí uma falha ridícula do André Ramalho. Pô, meu, você é zagueiro, cara. Pô, zagueiro tem que zagueirar, cara. Você é zagueiro, meu. Chega firme, cara. Não tem esse negócio do cara dar uma trombada, o cara... Pô, meu, eu não vou falar palavrão aqui, pessoal. Não é o intuito do canal, mas assim... Pô, o cara deu uma... O cara levou uma trombada do cara lá, parecia um grilo, cara. Olha o tamanho do menino lá do Botafogo, o cara magrinho, deu só um tranquinho, e o André Ramalho cai rolando no chão lá, fingindo contusão, e o cara sai livre ali, só, né? Você vê que aí entra naquilo que eu falei, por que o Arthur, né? Hoje era o dia do Arthur, a bola não é uma assistência pra ele, né? O cara, ele recebe ali, né? Voltando o lance um pouco, o jogador do Botafogo dá uma trombada ali com o André Ramalho, ele invade a área e rola pro outro jogador, né, do ataque ali. O cara ainda limpa o defensor do Corinthians, não, que ele vai fazer o arremate, ainda tem uma bola mascada, a bola sobe para quem? Pro Arthur Cabral fazer o terceiro gol. Então, assim, ó, falha bizarra do André Ramalho, não é de hoje, tá? É um zagueiro que não é confiável. Se você pegar, né, mesmo naquele ano que a gente teve aquela sequência de 9 vitórias seguidas com o Ramon Dias ali, desde a chegada dele, nunca achei um zagueiro confiável, porque você vê, o Corinthians foi eliminado ali de Sul-Americanas, a questão, até eliminado questão de pré-libertadores ali por Barcelona de Guayaquil, já com falhas do André Ramalho, eu não esqueço, né? Aquele ditado, né? Quem apanha não esquece, né? Então, assim, eu acho que é um jogador que não é confiável ali na zaga, né? Só que, pessoal, não dá... O Gabriel Paulista tem 33 ou 34 anos, né? Você tem o Gustavo Henrique que tá com 32, o André Ramalho também já tem uma idade avançada e a gente vai ter momentos que não vai dar para sempre jogar a zaga titular. Então, hoje era passível de jogar, alguma coisa deve ter acontecido na parte física ali com o Gabriel, e aí precisamos do André Ramalho, né? Então acho que não só nas zagas, o Corinthians precisa de reforços, né? Então, o Corinthians precisa de reforços na centroavância, né? De um homem-gol. Dois centroavantes homem-gol, o Corinthians precisa emprestar o Pedro Raul. Pedro Raul não é jogador para Corinthians. Eu acho que ouso dizer que o Pedro Raul não é jogador para a Série A de brasileiro, sabe? Por mais que tenha times pequenos, talvez ele poderia ir bem numa Chapecoense, num Remo, e olhe lá ainda, um time jogando para ele ali, fazendo chuveirinho na área, ele fazendo gol de cabeça e olhe lá ainda. Mas o Corinthians precisa, né? Repor ali peças importantes no elenco, senão a gente vai penar. E é decepcionante, realmente é lastimável, porque você vê que o Corinthians está num bom momento na Libertadores, num ótimo momento na Libertadores, a gente tem a chance de fazer a melhor campanha, né, da primeira fase aí, daí sair tem essa parada da Copa do Mundo, então você vê que o Corinthians tem essa chance, e aí nós estamos prestes a acontecer um desmanche na equipe, né? Então não podemos perder Yuri Alberto, né? Já tem rumores aí de Lazio ou Roma, né? Que tá acertado com o Yuri, não vazou essa informação, assim, de quem é o time, mas o que rola é que já tem um acerto, né? Tem cidadania italiana, então o Corinthians pode perder o Breno Bidon. Acho que o Breno Bidon, a gente consegue buscar no mercado um jogador para fazer essa função dele ali, não é um jogador que, nossa... Caiu o time vai sentir essa falta do Breno Bidon, mas eu acho assim que do Yuri Alberto, não pelo que ele joga, mas por ser o homem-gol e o Corinthians não ter um reserva para ele, vai fazer falta mais o Yuri Alberto, né? E voltando ali, então como eu falei, o Corinthians pode perder o Yuri Alberto, falei do Breno Bidon, o André pode perder também o André
também é um jogador que é importante pro Corinthians, seria importante ele ficar até o final do ano, mas aquele André ali do começo do ano. Esse André de agora tem que vender, porque a gente não sabe qual que é a cabeça desse menino, o que aconteceu com ele. De repente esse menino daí não é vendido de novo, começa a desandar, começa com picuinha, começa a querer jogar com a perna desse tamanho, então acho que tem que vender o André, tá, pessoal? Até pela situação financeira do Corinthians, que é terrível. Tem informações de amigos que falam com conselheiros, tem muitos conselheiros que falam que o Corinthians dificilmente passa ali do meio do ano mantendo os compromissos em dia, então precisa vender jogadores não é para pagar dívida não, isso aí é balela, viu? Se vocês verem entrevista, não, vamos vender porque nós precisamos pagar nossas dívidas, esqueça, o Corinthians vai vender esse jogador para manter folha de salário em dia e os compromissos para se manter nesse ano em dia, não vai baixar a dívida vendendo esses jogadores, vendendo Yuri Alberto, vendendo Breno Bidon, vendendo André, não vai baixar a dívida do Corinthians, esquece, aí é ilusão, tá? É pra gente poder se manter esse ano ainda, tá? Com a folha salarial e tudo mais. Então você tem a iminência de perder o Memphis Depay também. O Memphis Depay é um outro caso à parte, o Corinthians já se posicionou que não vai, né? Não vai arcar com um salário alto, então tem rumores que tem empresas que aceitaram pagar o salário. Acho que se as empresas entrar nessa jogada, acho que é bom renovar, porque o Corinthians já está na iminência de perder o Yuri Alberto, né? Tem um nada na reserva que é o Pedro Raul, então precisa ter um cara que saiba fazer gol lá na frente, até chegar mais centroavantes, até chegar mais jogadores, né? E assim, o Corinthians vai repor o Corinthians vai se movimentar no mercado e vai repor, mas quem será que vai chegar? Será que vai chegar jogador assim, no modus operandi, que é jogador de Carlos Leite, jogador de Juliano Bertolucci, refugo do Juliano Bertolucci, refugo do Carlos Leite, né? Refugo desses empresários que estão com o Corinthians na mão. Refugo e mais refugo, com salário alto, que aí a gente não sabe quem está ganhando nessa história. Não, vou trazer esse cara aqui, de repente vamos colocar, né? A gente não sabe, né? Supostamente seria isso, mas eu não posso provar, né? Então, existem rumores sobre isso, né? Daí o Corinthians traz esse tipo de jogador e acaba inchando mais a folha salarial e a parte técnica continua lá embaixo. Então, o Corinthians precisa de jogadores que vistam a camisa, não precisa ser jogador badalado. Faz um scout, faz um trabalho de scout aí, vai achar nomes aí no futebol sul-americano, assim como achou o Rodrigo Garro, né? Tem jogadores que vai fazer a diferença. Você vê, o Vasco também que está numa situação e eu considero a situação do Vasco ainda pior do que a do Corinthians financeiramente, porque o Corinthians ainda tem um poderio financeiro de arrecadação. O Vasco já tem uma arrecadação muito menor. Então você vê como que o Vasco conseguiu achar um jogador ali de um ponteiro que nem aquele Andreas Gomes lá, e o Corinthians não achou um jogador desse. Scout, pessoal, scout, parar de fechar só com um jogador de certos empresários. Não ter rabo preso, né? Não ter ali, depender, né? Não ter conchavos com certas articulações de negócio. Não posso citar nomes aqui, porque, né? Enfim, o Corinthians está numa situação muito delicada nessa temporada, tá? E aí, em meio a tudo isso, o time pode sofrer um desmanche, nós estamos na zona do rebaixamento. Até então que eu tinha olhado, terminou o jogo, a gente estava na zona do rebaixamento, né? Então, assim, é algo aí para se ligar ao alerta, né? O que poderia ser o ápice, né? Que é a gente brigar ali e chegar numa melhor campanha geral da Libertadores e buscar realmente o título da Libertadores, que eu acho assim, os 11 titulares do Corinthians não saindo ninguém, a gente tem time para brigar por essa Libertadores, mas mediante a esse iminente desmanche, pessoal, já muda todo o cenário. A gente tem que saber quem que vai vir no lugar desses jogadores, porque com certeza vai vir jogadores, mas com salário menor, porque o Corinthians vai ter que dar uma enxugada na folha. E aí? Mas e a bola? E o futebol jogado? Será que vai manter o nível? Né? O Yuri não está muito longe do cara conseguir superar o Yuri, né? Mas é que a centroavante é sempre mais difícil de achar e a camisa do Corinthians, a camisa 9 do Corinthians pesa muito. Então, é algo aí pra gente, né,
como corintiano, a gente vai ter sempre esperança, não vamos desistir, tamo junto, né? Vai Corinthians, a gente vai conseguir, né, sair dessa questão, não vamos correr risco de rebaixamento, vamos pegar firme aí, vamos buscar as vitórias, nem que seja ali para fazer os 45, 47 pontos, a gente não vai cair. Mas assim, são questões assim, pô, a gente poderia brigar por uma Libertadores e agora nós estamos com risco de sofrer um desmanche. Então vamos lá, eu ainda não falei tudo. Então eu falei ali, ó. Então a gente pode perder Yuri Alberto, a gente pode perder Hugo Souza, tá? O Hugo Souza tem sondagens de Turquia, né? Desculpa, mas Besiktas da Turquia comprado ao Corinthians, né? Eu acho que seria um tiro do pé, mas vai de cada um faz o que quiser, né? Aí tem a questão do Milan. Se o Milan chegar com uma proposta que já é um grande clube já da Europa, chegar com uma proposta relevante, o Corinthians vai vender. E eu acredito no Cauê, que é o nosso reserva ali do Hugo. Eu acho que esse goleiro tem potencial para ser titular, sim. Mas teria que ter mais um cara ali experiente, tá? Mais um goleiro experiente e goleiro bom. Não é trazer goleiro velho, goleiro de 40 anos, que só se machuca de Fortaleza. Não, é trazer um goleiro que realmente com panca para ser titular, né? Mas eu acredito nesse Cauê aí. Então, assim, você vê que pode perder um Hugo. Aí sim, pra mim, tá, pessoal? Seria uma perca gigantesca. Se o Corinthians perder esse jogador, eu acho assim, ó, pode quase cravar que vai ser difícil a gente conseguir ali ganhar alguma coisa esse ano. Se perder o Mateuzinho. Lateral direito, pessoal, é uma das posições mais difíceis de achar no mercado. Quem consegue achar você acha um jogador em potencial, vai estar elevado o custo, é só a equipe que tem um poder financeiro que consegue trazer. Você pode ver o próprio Flamengo, e aí os flamenguistas aí, pode ver, pode ficar tranquilo que a gente não tá aqui para falar mal da instituição, tá? Mas o Flamengo é a realidade. O Flamengo tem o melhor poderio financeiro do país, o Flamengo tem o melhor elenco do país, mas assim, na minha opinião, o lateral direito titular do Flamengo é muito fraco, o Varela é muito fraco. Então, só para você ver, mesmo uma equipe tendo um grande poderio financeiro, e aquele reserva é fraco também, como que é o Royal, se não me engano, o Emerson Royal lá, fraco também. Então é uma posição difícil de achar. E o Mateuzinho, na minha visão, é um dos melhores laterais direitos do futebol brasileiro, se não o melhor, no momento, tá? É que ele tem algumas oscilações, mas no momento, eu acho que ele tá ali, no mínimo, entre o top 3 ali, melhores laterais direitos do Brasil, tá? Então você vê que tem a chance aí do Mateuzinho sair. Essa é uma perca muito grande pro Zenit, né? O grande Zenit que gosta de vir aqui no Corinthians pegar jogador a preço de pinga, né? Então tem a sondagem do Zenit também no Matheus Bidu, né? E aí, pessoal, a lista tá grande, viu? Então vamos lá. Yuri Alberto, Hugo, Mateuzinho, Matheus Bidu, Breno Bidon, André. Se acontecer do Corinthians, ó, a gente falou de 7, né, rumores, eu preciso juntar tudo, dar uns 8 nomes aí. Se desses 8 nomes o Corinthians vender 5 nomes, a perca pode ser muito grande. Então é tempo da gente, né, ser mais corintiano do que nunca, não perder as esperanças, e aqui não tô falando para desanimar ninguém, não. Vai Corinthians, o Corinthians é o time que supera as dificuldades, mas é algo assim a gente pensar, né? Eu acho que a diretoria do Corinthians tem que colocar a cabeça no lugar. Se quer brigar por alguma coisa, não é bom vender todos, mesmo que esteja uma situação financeira difícil. Eu acho que poderia vender 2 ou 3 pontuais ali, não vender Hugo, não vender Mateuzinho, não vender Matheus Bidu, porque são reposições difíceis de achar no mercado, tá? O Yuri Alberto, aí o pessoal vamos zoar, né? Yuri Alberto, eu acho que o Corinthians consegue vender bem ele e trazer um outro nome, mesmo que seja inferior a ele, tecnicamente o cara vai, em números, não tá difícil passar o Yuri Alberto, não. Um jogador que fez poucos gols esse ano, vem mal, né? Você vê que não tá com aquela... Parece que ele não tá com aquele tesão mais de jogar pelo Corinthians, mas nunca faltou vontade. Ele tem sempre corrido, tem sempre se doado dentro de campo, né? Você vê que tem um Memphis Depay lá, perto de uma Copa do Mundo, o cara pegou, se machucou lá, então você vê que a prioridade dele é a Copa do Mundo, né? Então você vê que ele poderia já voltar antes, mas ele tá tendo todo o cuidado para não ter uma lesão, então o foco dele tá na Copa do Mundo. E você vê o Yuri Alberto, se ele fosse pilantra, ele poderia já começar a se guardar, pô, tô saindo pra Europa agora, eu vou me guardar aqui, não vou jogar não. Bola dividida, eu não vou entrar. E você vê ele correndo, você vê ele disputando. É um menino que tem um coração, né, gigante. Você vê a índole dele, né? Ele representa mesmo com a nossa camisa. Isso aí não tem que falar dele. Mas eu falando do futebol jogado, pessoal. A gente tem que
Pessoal, nós somos Corinthians. Olha quantos atacantes a gente teve, 9. A gente já teve Ronaldo, a gente já teve Luizão, já tivemos Viola, Lee Edson, Nilmar. Não dá pra gente ficar por muito tempo com um jogador, assim, em questões técnicas com o nível do Yuri Alberto. A gente precisa realmente virar essa página. Foi bom enquanto deu. Acho que já se está saturado para ele, para nós como torcedores também está saturado. Então acho que é o tempo agora de vender ele e nós buscar virar essa página, buscar um centroavante mais regular, que talvez não seja tão talentoso, mas que saiba fazer o gol, saiba finalizar, né? Tem fundamento melhor de finalização. Acho que o Corinthians pode buscar um jogador assim no mercado aí, ou um promissor, ou jogador que está em final de contrato aí, né? Aí o pessoal já começa a sonhar, não, porque o Dybala tá acabando o contrato. Icardi, pessoal, esqueça Icardi, o cara é o maior talarico que teve já na história do futebol mundial. Busca saber a história do Icardi aí. Não existe Icardi no Corinthians. Eu não sei como esse cara conseguiu continuar jogando futebol com o rolo que deu lá, né? Mas Icardi pra mim, tá? Dybala talvez seria, mas aí você acha que com o salário a gente vai ter mais um jogador com salário inflado? A gente vai trocar os 6 por meia dúzia? Então continua com o Yuri mesmo. Então o Corinthians precisa ter, o scout vai ter que ter muita criatividade, né? O Marcelo Paes ali, vamos fazer algo diferente aí, esse negócio de ficar fazendo entrevista só falando bonito, né? Tendo um discurso legal, isso aí não é o suficiente. A gente quer ver contratações interessantes, né? Jogadores aí de oportunidade de mercado, né? Contratações de scout, jogadores que façam a diferença com a camisa do Corinthians, né? Então é isso aí, pessoal. O jogo de hoje, né? Decepcionante, o Corinthians escapou de uma goleada, tá? Vamos buscar se recuperar na competição aí. Né? Ainda tem alguns jogos aí pra gente disputar antes da parada da Copa do Mundo. E outra coisa, ó, parem com essa ilusão, minha opinião, tá? Minha opinião, então só acho que é importante a gente pensar se a gente precisa ficar se iludindo com essa questão, ó, minha opinião, eu não vou me iludir com esse negócio de parada de Copa do Mundo, o Diniz vai treinar a equipe vai voltar voando. Esqueça, primeiro, o desmanche que pode ocorrer. Segundo, jogador de futebol, pessoal, pô, vamos ser sinceros, né? Você acha que os caras vão ficar focados na temporada durante as férias? Os caras começam a beber, começam a sair, os que são mais solteiros, né, que gostam de aprontar. Imagina o Carrilho agora nessa parada, né? Beber, sair, comer, o cara volta com a bunda desse tamanho, né? O cara volta fora de forma. Pode acontecer do time daí ter que se recuperar fisicamente, enquanto mais ali tecnicamente a parte tática. Eu preferia que não tivesse essa parada da Copa do Mundo, porque pode perder o que o Diniz já fez até aqui, né? Se o Corinthians voltar da parada da Copa do Mundo e manter o que já tem com o Diniz ali, essa sequência de atuação, eu acho que aí já tá bom. Cara, eu vou me impressionar, tá? Porque, vamos lá, coloca aí no comentário, se vocês coloquem no comentário alguma parada da Copa do Mundo que o Corinthians ou qualquer outra equipe voltou voando. Eu não me lembro, tá? Eu já me lembro, assim, de várias paradas da Copa do Mundo que o Corinthians ficou 10, 15 dias sem jogar, voltou pior, né? Então eu não me iludo com esse negócio de parada de Copa do Mundo, que vai trabalhar, que vai ter tempo para trabalhar, não sei o que, eu não confio nisso aí, tá? Jogador de futebol hoje em dia, pessoal, então é uma caixa de surpresa, né? Agora, se os caras se fechassem mesmo, não, vamos ficar aqui concentrado, vamos voltar, vamos ficar concentrado, vamos fechar nós aqui, vamos manter fechar o elenco aqui, vamos buscar esse título da Libertadores, vamos buscar sair dessa situação do brasileiro e vamos treinar. Aí sim, mas eu não acredito que os jogadores vão ter essa postura, eles vão querer, né, descansar, porque realmente a rotina, isso aí não dá pra falar, né, a rotina, né, o calendário do Brasil é bem desgastante, né, então são muitos jogos, né, em pouco tempo. Então é isso, pessoal, vamos ver o que vai dar aí. A gente tem que ser mais Corinthians do que nunca, né, mediante a situação que a gente tá passando, mas eu acho que a gente pode superar isso, porque aqui é Corinthians. Aqui é time que supera as dificuldades, tá? Então é isso aí, pessoal. Independentemente de tudo, vai Corinthians e até a próxima.